a visão geral, né? Seguindo aqui a sequência. Hoje a gente vai ver tudo aquilo que a gente já aprendeu acerca das modalidades de problemas da OBI, que a gente pode aplicar na vida real, né? E como todas as aulas, a gente sempre apresenta os conteúdos, aplica eles para a Olimpíada, mas também para o dia a dia, né? Como você pode aplicar esses raciocínios lógicos. E hoje a gente vai dar uma passada breve em tudo que já vimos, para situar vocês melhor. O primeiro conteúdo que a gente viu foi ordenação. Esse tipo de problema, né, problemas de ordenação, eles envolvem, né, como o nome já dá um spoiler para a gente aqui, envolvem a ordem de objetos. Ok. E como assim, Samuel? Bom, você pega vários objetos, eles podem ser pessoas, alimentos, objetos do cotidiano, e você vai alocar esses objetos em um sistema de posicionamento, né? Ou seja, é ordem e posição que está envolvida nesse tipo de problema. Como aqui, ó, nesses feijõezinhos bizarros aqui, que estão dispostos em uma sequência de acordo com os tipos deles, né? Esse feijão que é manchadinho, de manchinhas roxas, ele está na posição mais de baixo, né? Eu vou chamar ela de 1, na fileira, né? Primeira fileira. Segunda fileira tem os outros feijões, tem outra característica. Na terceira fileira tem esses feijões aqui, listrados cinza. Na quarta tem os listrados mais amarelinhos. E na quinta tem esses que são mais limpos, né? Tem menos manchas. Vocês podem ver que cada fileirinha de tipos de feijões está em uma posição. Esse aqui é um sistema de posicionamento. Está organizado, está em ordem. E é esse tipo de cenário que a gente tem nesse tipo de problema de ordenação. E a ordenação, ela se subdivide em dois tipos, linear e não linear. O que seria a linear? Ela é bem simples. Objetos estão em uma ordem, né? Como, por exemplo, em uma fila. Olhem esses bonecos icônicos aqui de Lego. Eles estão em uma fila aguardando para serem atendidos. E cada um deles ocupa uma única posição. E cada posição só tem um objeto, ó. No primeiro lugar está uma pessoa, no segundo lugar está outra pessoa, no terceiro lugar está outra pessoinha aqui, no quarto está outro bonequinho, ó, um em cada. Ou seja, só tem um sucessor e um antecessor para cada um deles, né? Tirando das extremidades, lógico. Mas é isso, um em cada posição, só isso. Esse tipo de problema. E eles vão envolver questões nesse cenário. Já os problemas de ordenação não linear, eles trabalham de uma forma um pouco diferente. Por quê? Eles não vão ter simplesmente, ó, como nesse problema aqui, ó, um objeto em cada posição apenas. Às vezes pode ter dois objetos numa mesma posição, entendeu? Podem ter variedades, não uma fila única. Né? Podem ir em vários sentidos, em vários formatos de ordenação de objetos. Como eu disse, além da ordenação linear, temos a não linear. E esse tipo de ordenação não linear se subdivide em três tipos: quadrática, circular e livre. A ordenação não linear quadrática, ela funciona da seguinte forma, ó. Temos uma ou mais estruturas lineares sobrepostas. Aqui, a gente tinha uma única fila. Mas nessa imagem, olhem aqui, o calendário, supondo que cada semana seja uma fila. Temos várias, não é? Várias filas. Ou seja, cada dia pode ser ordenado de várias maneiras, né? Temos várias posições. Aqui, ó, uma ou mais estruturas lineares sobrepostas. Temos várias filas, várias sequências aqui. E o mais comum é termos duas, né? Isso nas provas da UBI, lógico. Tá, Samuel, mas não entendi. Como assim? Como que eu vou ordenar esses objetos? Eu não consegui perceber nesse exemplo aí a ordenação quadrática. Bom, suponhamos, pessoal, que você queira visitar, sei lá, você entrou de férias, né? Saudades das férias, né, pessoal? Para vocês, né? Do mês passado. Enfim, aí supondo que nas férias vocês queiram ir para dois lugares. Né? Vamos agora para as férias de dezembro, né? Estender aí, porque as de julho já passaram,
Então, para de dezembro, vocês querem visitar 2 lugares, um que eu vou representar por vermelho e outro por verde. O lugar vermelho, né? Vocês querem escolher uma data para ele. E olha, vocês não têm só uma possibilidade de uma semana, uma fileira só. Vocês têm várias opções aqui, entende? Várias opções. E para o segundo lugar também, vocês têm várias opções de ordenar ele. Isso aqui, ó. O lugar verde vai vir antes do vermelho, mas não é uma única fileira, são vários arranjos aqui de estruturas lineares. Ordenação circular. Pessoal, dando continuidade ao assunto de ordenação não linear, que não obedece a uma única sequência de objetos, né, como foi aquele exercício, né, vocês viram, tiveram as posições dos nomes de acordo com a quantidade de votos deles, né, do mais votado para o menos. A estrutura desse tipo de problema não linear é mais variável, né, não é tipo uma fileirinha do primeiro para o último. Ordenação circular, que é um tipo de ordenação não linear, ela visivelmente tem uma estrutura diferente, ela não é uma fila, ela é um círculo, né, circular. Bom, isso significa que ela não tem extremidades, porque numa fila a gente tem, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Tipo, o primeiro é uma extremidade e o quarto é a outra, né? São as pontas. De modo que aqui não tem antecessor e aqui não tem sucessor. No círculo, não. No círculo, a gente não tem ponta. Você pode começar daqui, ó. Aqui ser o primeiro e vai, e aqui ser o último. O último vai continuar tendo sucessor e antecessor normalmente. Assim como o primeiro. Tem antecessores e sucessores. Ou seja, esse tipo de olhar sobre, é primeiro, é segundo, é terceiro, não é relevante nesse tipo de problema. A gente observa se os objetos são adjacentes a outros, né? Ou seja, vizinhos de lado, como por exemplo aqui, os números, ó, 12 e 10 são vizinhos de lado do 11. Concordam? Estão aqui do ladinho deles, são adjacentes. Já, por exemplo, se a gente analisar o número 5 aqui, ó, os números 4 e 6, ainda são vizinhos de lado. Mas se a gente olhar, por exemplo, ó, em relação ao 5 ainda, ó, os números 1 e 9, eles estão totalmente distantes do 5, ó, não é verdade? Ó? Não estão do lado dele. Logo, eles não são vizinhos de lado do 5. Então, o que eles são, Samuel? São opostos. Opostos ao número 5. Consegue ver, ó? Todos os outros números que não são vizinhos são opostos. Essa é a regra, né? Os vizinhos são os que estão do lado e os opostos são os que não estão. Ordenação livre. Nesse tipo de ordenação não linear, né? Os problemas, eles não têm estrutura, né? Não é um círculo, são várias filas, não é uma única fila. Não tem estrutura pré-definida. Isso aí vai ser definido por vocês na questão. Entendem? Por exemplo, olhem essa situação fictícia aqui, ó, desses 3 amigos observando o mapa de uma cidade a qual eles estão visitando, né? Estão fazendo um passeio. E eles querem ir a 3 lugares nessa cidade. A, B e C. Os problemas vão ser assim, eles vão dar apenas os objetos e algumas regras. Regras de que tipo, Samuel? Do seguinte tipo, ó. Bom, a regra dessa situação é a seguinte, ó, para eles irem de um lugar para o outro, eles podem usar estradas. Ó, eles estão aqui e eles podem usar uma estrada para ir para o A, podem usar uma estrada para ir para o B e uma estrada que vai do A até o C. Aqui não tem estrada. E a ordem que eles querem visitar esses lugares é a seguinte, ó, aqui primeiro, aqui em segundo e aqui em terceiro lugar. É basicamente isso que os problemas apresentam para a gente, ordenação livre. Dão os objetos e algumas regras, mas eles não dão uma ordem.
Por exemplo, aqui eu dei a ordem, né? Mas eles vão dar essa ordem na questão. Por exemplo, questão de número 1. Defina um caminho em que os visitantes querem visitar primeiro a cidade A, em segundo a cidade B, em terceiro a cidade C. No enunciado daria só as cidades, ou as cidades não, os lugares da cidade e os caminhos possíveis. E na questão, por exemplo, 1, daria a ordem que eles querem visitar. Aí você traçaria, né, o caminho, ó, de acordo com as regras. Eles iam primeiro para o A, depois iriam para o B, depois voltariam para o A e iriam para o C. Né, e seria basicamente A, B, A de novo, né, para retornar, porque não tem estrada que vai direto, e depois iriam para o C, para poderem visitar a cidade nessa ordem, os lugares nessa ordem da cidade. E para retornar ao ponto que eles estavam, vai ter que passar pela A de novo ou tem estrada? Teria que passar pela A de novo, né, porque não tem realmente uma que liga aqui, ó. O problema, pelo menos o enunciado não diria, né, nessa questão fictícia, por exemplo. Conseguiu perceber, ó? Não tem caminho que leva diretamente, teria que voltar e vir. E como você disse, por exemplo, a questão 2, eles estão na C, poderia ser uma questão. Eles estão no lugar C da cidade e querem retornar ao A. Qual é o menor caminho possível? Hein? Eles vêm aqui, vêm aqui. É a menor possibilidade, né? Não teria um jeito de ir diretamente. Ele teria que ir do A para o lugar inicial. Grupamento, basicamente, são os problemas que tratam de quais variáveis podem e quais não podem estar juntas, sendo que a ordem delas não importa. Ou seja, não é mais ordenação, nada de ordenação, é agrupamento. Você vai atribuir objetos a grupos. Como, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, tem duas caixinhas, né, dois recipientes, na verdade. Esses dois recipientes de plástico, eles estão recebendo tipos de objetos diferentes. Ó, tem as bananas que vão nesse recipiente e temos garrafas aqui. Ó, não está dando muito bem para ver, mas são garrafas de plástico que elas vão separar no outro recipiente. Ou seja, elas estão atribuindo objetos a grupos. Vão agrupar as bananas num recipiente e as garrafas em outro. Estão agrupando objetos. Bom, tem que atribuir a grupos corretos, né? Suponhamos que esse aqui seja o recipiente correto para as bananas. Então ele só vai receber banana. Não vai poder ir banana para esse outro recipiente. Porque esse é o correto para garrafa. E nos problemas vão ter isso também, né? Vão ter grupos que só alguns tipos de objetos vão poder estar neles juntos, né? E isso você vai perceber de acordo com as regras do enunciado. Qual objeto você pode agrupar ali. Podem também ter regrinhas de quais objetos podem estar juntos com outros. Tipo, se eu colocasse uma banana que tem muitas manchinhas pretas aqui. Se eu colocasse banana que tem muitas manchinhas pretas, eu só poderia adicionar mais duas que não têm manchas. Tipo isso. Eles colocam regras nos grupos específicos também, do que você pode adicionar neles.